vocês estão? Hoje nós vamos para a nossa aula de história. Vamos falar sobre a chegada dos primeiros seres humanos na América, tá bom? Só que hoje nós vamos fazer a nossa aula de uma forma diferente. Oi pessoal, então, como eu falei com vocês, a nossa aula hoje vai ser de um jeito um pouco diferente. Hoje a gente vai acompanhar a leitura da apostila, tá bom? Então, como eu havia dito, vamos abrir em História. Na página 20 e na página 21, nós temos a apresentação do conteúdo, tá bom? Só que nós vamos falar sobre a migração, tá bom? O que é a migração? Vamos lá descobrir o que é. Gostaria que todos acompanhassem a leitura lá na página 22, estão vendo? Tá bom? Então vamos lá. O que é migrar? Compreendemos como funciona a vida nômade dos nossos mais antigos ancestrais e que, com o passar do tempo, eles se tornaram sedentários, fixando-se em um só local. Sabemos também que a invenção da agricultura e o início da domesticação de alguns animais tiveram início há mais ou menos 10 mil anos. Tudo isso ocorreu há muito tempo. Esses fatos nos mostram que a trajetória da humanidade é bastante longa. Hoje, a espécie humana ocupa todo o planeta Terra. Como será que isso ocorreu? Como será que os mais antigos seres humanos se dispersaram pelo mundo, atravessando desertos, montanhas e oceanos? Para estudar esse tema, vamos começar a usar uma palavra diferente: migrar. Você conhece o seu significado? Migrar significa deslocar-se, ir de um lugar a outro, mudar-se de cidade, de país ou de região. Na atualidade, a migração é um tema de muita importância e debate, pois estamos vivendo uma das maiores ondas de migração da história, devido a diversos fatores, como os desastres ambientais, as guerras, as crises econômicas, entre outros. Existem migrações dentro e fora dos países, e elas acontecem porque essas pessoas estão em busca de melhores condições de vida. Como vimos, a migração é uma característica da espécie humana e acontece há muito e muito tempo. Então, galera, a migração é quando a gente sai de um lugar e vai para outro em busca de algo melhor, de uma melhor condição de vida. Aí já na página 23, nós temos assim os grandes deslocamentos. A palavra migrar é usada em nossos dias para se referir a qualquer pessoa ou grupo de pessoas que se desloca de um lugar para outro. Nessa unidade, vamos usar essa palavra de um jeito mais amplo para estudar o deslocamento dos seres humanos pelo mundo. Segundo os estudos científicos, os primeiros humanos teriam se originado na África. Os estudos também indicam que o Homo sapiens, a espécie a qual pertencemos, começaram a sair da África em várias ondas migratórias, entre 100 mil e 60 mil anos atrás. Ok? Então, eles saíram em busca de melhores condições de vida, como nós já conversamos, tá bom? Eles saíram, porque eles não sabiam que naquele determinado local, quando acabasse o alimento, que eles podiam plantar. Então, eles saíram andando e foram andando e andando. Os grupos de pessoas de diferentes localidades saíram e até que foram chegando em terras novas. E por que migrar? Os antigos grupos humanos começaram a sair da África entre 100 mil e 60 mil anos atrás por causa de intensas mudanças climáticas que trouxeram períodos de seca e períodos de muito frio.
Migrar, portanto, era interessante para aquelas populações, pois assim poderiam encontrar alguns lugares com condições melhores para viver. Mas como migrar? Os antigos grupos humanos foram bem-sucedidos em suas viagens para além do continente africano por conta de alguns fatores como a capacidade de adaptação, a capacidade de criar ferramentas e utensílios, capacidade de criar abrigos para proteção contra os rigores do ambiente, climas frios, por exemplo, capacidade de conseguir as mais variadas fontes de alimentação. Então, eles saíram, galerinha, não só por causa do alimento, também saíram por causa das condições climáticas na qual eles viviam naquele momento. Então, eles iam com os grupos andando. Eles não sabiam que onde eles estavam era a África e que eles poderiam ir para a Ásia. Não, eles simplesmente iam andando em busca de melhores condições de vida, tá bom? Aí nós temos, na página 23, duas imagenzinhas, tá bom? Que retratam um pouquinho desse estilo de vida, tá? Então, eles saíam, iam andando, até encontrar um lugar que fosse propício para que eles pudessem ficar, tá bom? Então, lá na página 24, nós temos a hora da leitura, que eu vou ler, mas vocês que vão responder em casa, tá bom? Então, vamos lá, A travessia de barreiras maiores como os oceanos teria ocorrido há cerca de 60 mil anos. Com formas de viver cada vez mais elaboradas, desenvolvendo a linguagem e dominando diversos ambientes, os seres humanos foram capazes de ocupar os mais distantes pontos do planeta. Sobre esse tema, leia o trecho a seguir. Um olhar sobre o passado humano nos mostra uma espécie viajante, a nossa espécie. Hoje, pandêmica, distingue-se de outras pelo enorme potencial exploratório e pela capacidade de desenvolver as estratégias adaptativas que nos permitiam, ao longo de alguns milhares de anos, nos dispersar colonizando os ambientes mais diferenciados. O comportamento migratório intensificou-se com o Homo sapiens, cuja mobilidade fez a espécie percorrer distâncias cada vez maiores e seguir caminhos já conhecidos. Então, galerinha, o ser humano é o animal, racional, que mais se adapta. É o único animal racional, na verdade, e ele se adapta a qualquer tipo de ambiente. Tia, mas por que ele se adapta? Porque ele encontra maneiras de se adaptar. Por exemplo, quando está muito calor, ele cria, ele monta uma barraca, Ele pode tentar fazer um poço, dependendo do lugar onde ele está, para encontrar água. E já quando está muito frio, ele consegue criar roupas, mesmo que seja... Bem, agora nós vamos falar sobre a chegada do ser humano à América. América, o continente onde nós vivemos, ok? Nós vivemos na América do Sul, mas tem vestígios da chegada do ser humano à América do Norte, onde eles saíram da Ásia, passaram pelo Alasca, até chegar à América do Norte, tá bom? Que também é na América do Norte, o Alasca. E também nós temos outros caminhos para chegar à América do Sul, no qual eles saíram da Ásia, foram para a Oceania e atravessaram o Oceano Pacífico até chegar à América do Sul, tá bom? Tia, mas como eles atravessavam naquela época? Eles faziam pequenas embarcações, ou eles iam a pé, tá bom? Por terra, ou pelo mar eles faziam pequenas embarcações. Muitos morriam no meio do caminho devido ao mau tempo, às chuvas, às intempéries. Porém, muitos conseguiam chegar, tá bom? Então, agora a gente vai acompanhar a leitura lá na página 25, chegando à América. Os nossos ancestrais começaram a desenvolver a agricultura e a domesticar alguns animais há 10 mil anos, certo? Quando isso aconteceu, já havia seres humanos espalhados por todo o planeta.
Nessa história toda, existe algo que interessa particularmente a nós, brasileiros, entender a chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano. Para refletir sobre isso, observe o mapa a seguir. Então, ó, aqui no mapa, tá bom? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Ó, aqui no mapa, nós conseguimos ver algumas trajetórias. Ó, sigam aqui pela setinha. Eles estavam aqui na África, vieram pela Ásia, passaram pela Sibéria, atravessaram o Estreito de Bering até chegar ao Alasca e continuaram, porque no Alasca só tem gelo, né, galera? Então, eles continuaram andando até chegar aqui, ó, a América do Norte, tá bom? E outra trajetória, ó, voltando com a setinha, eles saíram da África, foram andando, caminhando pela Europa, ó, fizeram todo esse trajeto, passaram por ilhas pelas Filipinas, tá bom? Até chegar na Oceania, que é aqui, ó, esse redondinho que eu estou circulando com a setinha. Daqui, eles em embarcações passaram pela Polinésia, estão vendo que são essas ilhas aqui, e chegaram até a América do Sul, ó. Tia, mas eles chegaram direto ao Brasil? Não, eles não chegaram direto ao Brasil, porque o Brasil não faz fronteira, não tem o Oceano Pacífico. No Brasil, tem apenas o Oceano Atlântico. O Brasil é banhado apenas pelo Oceano Atlântico. Então, eles chegaram por países vizinhos, ok? Paraguai, Argentina, tá bom? Até conseguir chegar ao Brasil. Quando eles chegaram nesses países da América do Sul, aí eles foram migrando, eles foram andando até colonizar todos os países da América do Sul, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui embaixo agora a gente vai ler, ó. No mapa percebemos que os nossos ancestrais, ao saírem da África, se dirigiram à Europa e às áreas da Ásia e da Oceania. Depois eles foram chegando ao continente americano, alcançando finalmente a América do Sul, onde hoje se localiza o Brasil. Lembre-se, essas migrações dos antigos seres demoraram muitos e muitos anos para acontecer, ou seja, elas ocorreram em um período de tempo bastante longo, tá, gente? Por que aconteceu num período de tempo bastante longo? Porque eles não tinham as mesmas ferramentas que nós temos hoje em dia, então era tudo muito primitivo, era tudo muito difícil, tá? E como eu havia falado com vocês, devido às intempéries, eles demoravam a chegar, porque muitas vezes acontecia alguma coisa no meio do caminho, né? A embarcação virava ou quebrava, né? Então eles tinham que fazer tudo de novo até os sobreviventes conseguirem chegar à América do Sul. E quando e como? Os antigos grupos humanos chegaram à América mais ou menos entre 60 mil e 11 mil anos atrás. Hoje em dia, há muitas pesquisas sendo feitas sobre esse tema. Os estudiosos trabalham com diversas hipóteses para explicar os caminhos percorridos naquelas migrações. Conheça duas dessas hipóteses. Uma das hipóteses diz que os antigos seres humanos atravessaram o Estreito de Bering, alcançando o Alasca e, em seguida, a América. Outra hipótese diz que os antigos seres humanos atravessaram o Oceano Pacífico por pequenas ilhas na Polinésia e chegaram finalmente à América. Tá bom? Então, o que eu havia explicado para vocês. Eles saíram da África e eles foram migrando para diferentes países do mundo, para diferentes continentes também. Tá bom? Alguns trajetos eram feitos a pé e outros com pequenas embarcações. Tá bom, pessoal? Então, ó, feito a nossa explicação, tá bom? Feita a nossa explicação, nós vamos realizar as atividades da página 26, ok? Temos aqui também um pequeno desafio, tá bom? Na página 26. E também vou enviar por e-mail
uma atividade relacionada a este conteúdo. E nessa atividade vocês vão ter que observar o mapa, tá bom? Esse mapinha aqui em cima, ele também vai estar na atividade, ó. Vocês vão usar esse mapinha aqui, tá? E ele também vai estar na atividade. Só que, para responder essas questões da atividade do e-mail, vocês vão ter que ler a explicação que está na apostila, tá bom? Então, a nossa aula de hoje termina assim, de uma forma um pouquinho diferente. Prestem atenção, vejam, revejam os vídeos, ok? E qualquer dúvida é só me chamar que eu vou ajudar, ok? Um grande beijo e fiquem com Deus.